Eu trouxe hoje o capítulo 10 de Hebreus para nós refletirmos no culto dessa noite. Abra sua Bíblia ou seu celular para a gente ler esse texto do capítulo 10. Hebreus 10, eu vou começar a partir do verso 19 e vou até o verso 31. Nós estamos acostumados a ler do 19 ao 25, mas o verso 26 começa com a palavra porque. Isso quer dizer que o verso 26 até o 31 faz parte do parágrafo, porque tenta explicar o que veio antes. Por isso eu vou ler até o verso 31. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ao contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança ou a justiça, eu é que retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa será cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus nos abençoe na meditação dessa palavra que nós acabamos de ouvir nesse instante. Nós fazemos parte de uma denominação que tem cerca de 550 igrejas locais no Brasil. Pense nessa igreja e em mais outras 550 espalhadas por todo o país. É dessa igreja que nós fazemos parte. Foi essa igreja que nos acolheu. É por meio dessa igreja que nós servimos a Deus. E nós amamos essa igreja e devemos valorizar essa igreja. Porque é uma igreja que procura ser fiel à palavra de Deus, que já tem uma caminhada de 122 anos. E quando um projeto dura tanto tempo assim, é porque ele é um projeto verdadeiro e levado a sério. No entanto, essa igreja tem procurado se atualizar. Nos últimos anos, ela abriu a possibilidade de ordenação para as mulheres em todos os cargos de liderança da igreja.
Com isso, a gente evita fazer discriminação entre homem e mulher na liderança da igreja. Essa igreja também abriu oportunidade para dar ceia para as crianças batizadas, que fazem parte do povo de Deus e devem participar da ceia. E eu estou muito contente com esses avanços da IPI, porque representam atualizações para melhor transmitir a mensagem do Evangelho para esse mundo pós-moderno que a gente vive. Agora, o grande problema dessa e qualquer igreja é a perseverança. O grande problema é esse. A gente conhece muitas pessoas que já passaram por aqui e hoje não estão mais aqui. Alguns podem estar em outra igreja se estiverem, graças a Deus por isso. Mas alguns não estão em igreja nenhuma. E às vezes até negando o valor da igreja e negando o valor de Jesus. E eu noto nesse texto que esse problema não é só um problema nosso, dessa época. Esse era um problema da época que foi escrito esse texto e continua até hoje. Por que será? Porque a igreja é formada de seres humanos, embora com a presença misteriosa de Deus. A igreja é formada de seres humanos. E seres humanos são falhos, e seres humanos tomam decisões errôneas. Seres humanos se machucam por qualquer coisa, seres humanos machucam os outros por qualquer coisa. Então é muito fácil a gente, por qualquer motivo, deixar a igreja. Muito fácil. Mas o grande desafio é a gente permanecer na igreja. O grande desafio é a gente continuar servindo ao Senhor por meio da igreja. Aconteça o que acontecer, passemos pela decepção que pudermos passar, é a gente perseverar nessa caminhada. Eu vejo essa dificuldade que está ali no versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então, já naquela época desse escrito, havia pessoas que faziam parte da igreja, mas foram deixando de congregar. E o texto chama essas pessoas a voltarem. O final do verso diz assim: antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Pois bem, vamos analisar um pouquinho melhor esse texto que fala sobre o valor da igreja. No verso 19 e 20, ele fala o que Jesus fez por nós, irmãos em Cristo e membros de uma igreja. Eu vou ler de novo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Até aqui. O que é que Jesus fez por nós? Jesus fez o maior sacrifício que alguém pode fazer em favor do ser humano. Jesus deu a sua vida em nosso lugar. A sua morte na cruz é que permite a gente ser religado com o Pai Celeste. É que permite a gente ter os nossos pecados perdoados. É que permite a gente ter uma esperança da vida eterna com Ele. É que permite a gente viver em paz conosco mesmo e com as outras pessoas. E não há nenhum ser humano que possa alcançar isso fora de Jesus. Portanto, o que Jesus fez está acima de todos nós e é aquilo que é anunciado pela igreja, por toda a igreja séria, em qualquer lugar do mundo. É esse evangelho que é transmitido para todas as pessoas. Olha, se a gente souber disso com profundidade, a gente dá muito valor à igreja, para o cultivo da nossa fé,
para a criação da fé nos nossos filhos, para a criação da fé na vida de outras pessoas que a gente conhece. Porque a razão da nossa fé é Jesus e o que Ele fez por nós. Agora, do verso 22 até o 25, o autor vai dizer o que é que nós podemos fazer por Jesus. E aí ele dá alguns conselhos, algumas orientações, e eu gostaria de recordar isso com vocês. No verso 22, ele diz assim: então, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Sabe o que ele está falando aqui? Que todo ser humano que ouve o Evangelho é convidado a se aproximar de Deus por meio da igreja que batiza as pessoas. Não é assim que uma pessoa entra para a igreja? Através de uma decisão demonstrada no batismo, e a pessoa passa a seguir a Jesus através de uma igreja. Então, primeira orientação, vamos aproximar de Deus por meio da igreja. Segunda, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui ele já não está falando de fé, mas ele está falando de esperança. Significa que quando a gente entra para a igreja e vai servindo a Jesus por meio da igreja e vai sendo abençoado pelo que a igreja faz, a gente vai crescendo uma esperança lá de dentro. Esperança do amanhã, esperança da vida eterna, porque nós já sabemos o fim da história. Sabemos que Jesus vai voltar. Sabemos que Ele vai inaugurar um novo céu e uma nova terra. Sabemos que Ele vai extirpar o mal e os maus. Então, quem participa efetivamente, comprometidamente da igreja, vai crescendo não só na fé, mas também na esperança do amanhã. Deixa de ser uma pessoa que reclama de tudo e de todos e passa a ver o lado bom das coisas. Passa a ver a condução de Deus na história. Deixa de ser uma pessoa que exige dos outros e passa a fazer a sua parte. Aprende a olhar o reino de Deus, que é invisível, mas atua nesse mundo visível. Então essa é a segunda orientação, deve guardar firme a esperança. Terceira orientação, versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele falou de fé, que leva a gente para a igreja. Falou de esperança, que a gente vai crescendo à medida que participa da igreja. E agora ele está falando em amor. E ele disse que o amor começa quando a gente considera o outro. Quando a gente respeita o outro. Quando a gente estimula o outro. Aí todos nós vamos crescendo no amor de Deus, que é capaz de melhorar as nossas relações e é capaz de fazer a gente realizar coisas boas na nossa vida. A igreja faz isso. Última orientação, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Pastor Ricardo já citou aqui que hoje nós vivemos uma moda chamada eu tenho a minha espiritualidade, mas não participo de igreja. Muita gente assim. E a pessoa, quando fala isso, ela já participou de uma igreja. Ela já se decepcionou com uma igreja. Ela não soube resolver um problema quando estava na igreja. E aí ela resolve sair da igreja, viver a sua espiritualidade sozinha e não querer saber da igreja. O que o texto está dizendo? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns.
Congregar-se é necessário. Congregar-se é importante. Porque vai fazendo a gente crescer na fé, na esperança e no amor. E a gente vai ficando preparado para a nossa partida deste mundo ou para a volta de Jesus a este mundo. A igreja tem essa função, tem essa bênção para a nossa vida. Então, até aqui ele falou o que Jesus fez por nós, falou o que nós podemos e devemos fazer por Jesus, e agora ele chama a atenção de uma maneira mais dura sobre se a gente não levar a sério o que ele acabou de falar. Vejam os versos 26 e 27. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: quem despreza o que Jesus fez e o que a igreja, que é a agência do reino de Deus, está fazendo nesse mundo, não sobra outra opção a não ser uma expectação de juízo. Porque está desprezando tanto a morte sacrificial de Jesus na cruz, quanto o trabalho do Espírito Santo hoje na vida do mundo, na nossa vida. E aí não resta outra opção a não ser prestar contas a Deus e pagar pela sua vida, pelos seus erros. Porque não há nenhum sacrifício mais que possa perdoar essa pessoa. Então essa segunda parte aqui, que a gente não lê muito, eu acho que a gente deve levar a sério, porque ela valoriza a igreja. Se a gente entender o que Jesus fez, e se a gente procurar fazer o que a palavra de Deus está nos orientando, a gente não precisa ter medo do juízo. Não precisa ter medo do encontro com o Pai, do encontro com Jesus, porque a nossa vida está de acordo com a sua vontade. Eu queria trazer para vocês hoje algumas oportunidades que a igreja oferece, no sentido, com o objetivo de que cada um de nós valorize melhor a igreja que a gente faz parte. Há várias oportunidades que uma igreja oferece, mas eu queria me ater a duas, muito importantes para o mundo de hoje, para a época de hoje que nós vivemos. A primeira oportunidade que a igreja oferece é a oportunidade de convivência. Conviver é viver junto com alguém. Convivência. A sociedade que a gente vive hoje vive uma tendência para o isolamento. Já notaram como é que tem pessoas morando sozinhas, trabalhando sozinhas, não querem se casar, não querem ter filho? Parece que a sociedade tende para o isolamento. E eu vejo que essa tendência para o isolamento vai porque as pessoas estão com mais dificuldade de conviver. As pessoas estão menos tolerantes com os outros. A gente quer exigir perfeição do outro, mas a gente não é perfeito. Então a pessoa só olha para o outro, só exige do outro, mas não olha para si. Com isso ela vai se isolando. Mas Deus não nos criou para viver isolados. Deus nos criou para viver em família, Deus nos criou para viver em sociedade, e a igreja é uma proposta de uma nova sociedade neste mundo. Uma sociedade do reino de Deus no reino da terra. Um aperitivo de como vai ser depois no céu. A igreja é chamada para isso, porque a igreja oferece convivência. Convivência. Se a gente participa de uma igreja, de uma forma comprometida, de uma forma constante, a gente aprende a conversar um com o outro, a gente aprende a
conhecer um ao outro, a gente conhece e se dá a conhecer, a gente ora e pede oração por nós, a gente vai formando uma amizade cristã que antes não havia, mas que agora há. E por que é que há? Porque Jesus nos uniu de diversas famílias, de diversos povos, num povo. Jesus nos torna irmãos em Cristo pela presença do seu Espírito em nós, e isso faz com que a gente converse com o irmão como se a gente já o conhecesse há muito tempo, quando às vezes não conhece. Às vezes a gente tem muito melhor convivência numa família da fé, que é a igreja, do que numa família de sangue. Então, a igreja oferece a oportunidade de convivência. E de preferência uma convivência harmoniosa, de preferência uma convivência que resista a dificuldades, a conflitos. A igreja oferece essa oportunidade. Mas para isso, a gente precisa acolher o outro, a gente precisa respeitar o outro, a gente precisa fazer um acordo com quem pensa diferente da gente. A gente precisa ser humilde para conversar com todo mundo e não só com aqueles que a gente tem mais afinidade. Porque, afinal de contas, Deus nos uniu a todos como irmãos. Então, a igreja oferece essa oportunidade de convivência e nós devemos lutar para que ela seja uma convivência que nos traga saúde, saúde mental, saúde física, e que a nossa convivência seja cada vez mais forte, mais profunda, porque a igreja favorece isso. Os grupos pequenos, tipo reunião de oração, escola dominical, grupo de mulheres, grupo de adolescentes, favorece ainda mais a convivência. Porque num grupo pequeno a gente conversa mais, a gente conhece mais, a gente ora mais. E o meu convite é para que a gente participe não só comprometidamente do grupão, mas também escolha um grupo menor para a gente fazer parte. Porque isso melhora ainda mais a nossa convivência. Vamos fazer uma pergunta para nós mesmos a respeito disso? A nossa participação na igreja tem uma boa convivência? Nós temos muitos amigos e bons amigos aqui na nossa igreja? Jesus escolheu 12 apóstolos diferentes, conviveu com eles por cerca de 3 anos e os capacitou e os preparou para liderar a igreja depois que ele subiu para os céus e enviou o Espírito Santo. E eles deram conta. Eles tiveram uma boa convivência e eles foram expandindo essa convivência. E essa convivência chegou até hoje, mais de 2000 anos depois, em várias igrejas, na igreja de uma forma multifacetada, mas essa igreja está presente hoje, 2000 e tantos anos depois, e continua oferecendo convivência a quem dela faz parte. Essa é a primeira oportunidade que eu queria trazer para vocês. Vamos para a segunda? A segunda oportunidade que a igreja oferece é o serviço. Serviço. Nós vivemos num mundo que não está muito disposto a servir. A tendência hoje é ser servido. E ser servido tem a ver com exercício de poder. Eu me acho, então eu quero que as pessoas me sirvam. Tem até uma frase muito comum, né? Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço que você faça isso, isso, isso por mim. Eu mereço. Esse eu mereço é contra o serviço, porque quem diz eu mereço dificilmente vai servir. E as pessoas querem também
nessa tentativa de alto poder, consumir tudo. Então, o templo maior nessa nossa época é o shopping center, que fica assim de gente, porque lá a gente pode comprar tudo que a gente quiser se a gente tiver dinheiro. Tem gente que não tem dinheiro, mas ficam comprando. Cartão de crédito. Depois não tem dinheiro para pagar. Então a gente vive num mundo que as pessoas querem ser servidas e as pessoas querem consumir de tudo, porque estão se colocando no centro da vida, no centro do universo, como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Quem é a pessoa mais importante do mundo e da vida? Jesus, nosso Deus. Ao contrário, a nossa vida é que deve gravitar em torno dele. E ele nos convida a servir, porque ele mesmo nos serviu com a sua vida. Lá no Evangelho de Marcos está escrito que o serviço maior que Jesus fez a nosso favor foi entregar-se por nós. Então Jesus nos serviu. E a igreja, que é a agência do reino de Deus, nos convida a servir também. E servir depende de humildade, depende de querer fazer as coisas, depende de não ficar exigindo dos outros, mas tomar a iniciativa de fazer alguma coisa que Jesus quer de nós. Graças a Deus, a nossa igreja tem procurado integrar as pessoas em diversos ministérios, respeitando o dom de cada um. Porque a gente entende que a gente não foi feito para vir aqui à igreja apenas sentar e consumir um culto e ir embora para casa. Não, nós fomos feitos para sermos missionários, para ver o que a gente pode fazer, para cooperar com o Evangelho de Jesus e fazer com que outras pessoas se tornem discípulos de Jesus. Oportunidade tem para todos. A gente não vai obrigar ninguém a servir, mas vai convidar a todos a servir. Porque a igreja oferece essa oportunidade de serviço. Nada pesado, nada contra os dons que nós não temos. Não, chama a fazer o que a gente pode fazer, o que a gente sabe fazer e que vai fazer bem quando a gente servir. A gente vai ficar contente, vai ser edificado. Pois bem, meus irmãos, quando a gente serve, isso trata o nosso desejo por consumo. A gente não vê a vida mais como um consumo, mas vê a vida como fazer alguma coisa para nos suprir a necessidade dos outros. E a maior necessidade que as pessoas têm é de conhecer o Evangelho de Jesus e de seguir a Jesus. Então, quando fazemos parte e cooperamos de alguma forma, nós estamos ajudando nesse projeto maior de levar o Evangelho para as pessoas. Eu fico pensando quantas pessoas nesse prédio ao lado aqui ficam ouvindo as músicas, as mensagens. Tem gente que muda para cá, tem gente que sai. Eu já ouvi alguém falar assim, eu morei tanto tempo ao lado da igreja, gostava tanto das músicas e das mensagens, e a gente nem sabe que as pessoas estão ouvindo. Mas nós estamos aqui. Nós estamos fazendo a nossa parte. O Espírito Santo vai fazer a outra parte que não nos cabe, que a gente não consegue. Vamos trazer isso para nós. Que serviço nós oferecemos a Deus através dessa igreja? Se a resposta for não, eu vou mudar a pergunta. Que serviço nós podemos fazer para Jesus através dessa igreja? Olha os diversos ministérios que ela tem. Disponha-se. Comprometa-se. A igreja fornece a oportunidade para servirmos. Isso é tão bom para a igreja, mas é tão bom para nós também.
porque nos livra dessa tirania de querer exigir que os outros nos sirvam. Desenvolver em nós a capacidade de servir. Meus irmãos, vamos terminar recordando então que a igreja oferece para cada um de nós pelo menos essas duas oportunidades. A oportunidade da convivência e a oportunidade do serviço. E quando nós estamos comemorando esses dias, mais um aniversário da igreja que nós fazemos parte, vamos avaliar isso, vamos melhorar nisso, né? Na nossa convivência, buscar uma melhor convivência com os nossos irmãos e buscar exercer um serviço mais comprometido para Jesus por meio da nossa igreja. Eu creio que isso vai abençoar a nossa vida e vai abençoar a vida de muitas outras pessoas que precisam do Evangelho e que precisam de uma igreja para conviver e para servir. Que Deus nos abençoe. Amém.